Achei uma boa coletiva. As perguntas muito repetitivas, quase como sempre, né? Quase que já virou uma regra, né? Perguntas em sequência ainda repetitivas, isso me irrita, mas ok, faz parte, infelizmente. O que me chama a atenção, primeira coisa que me chamou a atenção é a questão da maneira do modus operandi que o Renato trabalha agora com relação ao time do Flamengo, né? A gente sabe que ele mesmo, nessa última resposta, mas também principalmente na primeira, ele dá destaque muito ao bate-papo com os jogadores e na confiança que ele passa para cada um deles para que eles desempenhem as suas funções em campo. Confiança tal de dizer, cara, olha, se você está aqui no Flamengo, você chegou aqui no Flamengo, não foi à toa. Você chegou porque você jogou bem onde tinha que jogar, chegou aqui e agora é óbvio que você tem que desempenhar esse futebol. E isso é bastante interessante, visto que fica também sempre claro o pouco tempo de treinamento. Isso para tanto você, Alan, quanto para você, Marcão, aliás, né? Vou passar para o Marcão, porque o Marcão acabou de chegar aqui, agraciando aí, agradecer demais ao Marcão por estar aqui com a gente, né? O Arthur teve um problema técnico, né? E por conta disso o Marcão veio aqui substituí-lo. Obrigado. Irmão, boa noite, é sempre bom estar com você. E você acha que esse modus operandi do Renato, ele literalmente, pelo menos principalmente no começo, surtiu efeito, vem surtindo e você continua vendo futuro nesse tipo de trabalho? Boa noite, né? Boa noite para todo mundo. Boa noite, Alan, Ricardo Perrota, meu amigo, meu irmão. Cara, tô aqui substituindo como um bom Michael, né? Eu vi que tava faltando gente ali. Eu falei, não, deixa eu correr aqui para poder socorrer os amigos aí. Certamente ou o Arthur volta aqui, ou então mais tarde ele faz alguma coisa aí e vida que segue. Bom, com relação ao trabalho do Renato, cara, assim, o Renato é muito pouco afeito a falar de tática. E a gente pode pegar a carreira inteira do Renato, ele não fala tanto. Mas é impossível o time jogar o que joga só com papo, só com trocando ideia com o jogador, né? Onde você gosta de jogar? Eu acho que sim, tem muito um mito que envolve o personagem do Renato, né? É aquele cara da praia, do futevôlei, o que fala muito, né? O cara cheio de marra e tal, mas tem algumas questões táticas no Flamengo que são importantes de se falar, né? O Pet vem falando muito nisso. Né? O Flamengo tem algumas diferenças táticas já do time do Rogério que a gente já pode perceber. A principal delas, ele priorizou o Arrascaeta vai ser o cara mais favorecido nesse esquema tático dele. O Arrascaeta hoje tiveram jogadas que ele estava na ponta direita e não é que o Everton trocou. Tava o Isla, o Everton e o Arrascaeta lá pela direita. Assim. Então, assim, o Arrascaeta tem uma boa liberdade, né? Ele pode flutuar ali no ataque do Flamengo como ele bem entender e tem dado muito certo. As questões defensivas hoje, muita gente vai falar, mas o Sport é um time muito fraco, né? E realmente é um ataque muito fraco, faz um gol a cada 2 jogos, né? Tem 8 gols agora em 17 jogos, né? Tinha 8 gols em 16 e passou em branco de novo. Mas lembrar que o Flamengo levava um gol por jogo e tanto faz quem fosse o adversário. Né? A nossa média era de um gol por jogo. Né? Tem algum trabalho ali tático na questão defensiva também. Acho que o Renato se reveste muito desse mito, dessa questão de ser o boleirão, mas eu acho que tem ali um trabalho tático importante ali por trás. Acho que não tem como você fazer um time como o Flamengo, sei lá, acho que ele já tem 9 jogos pelo Flamengo, né? São 9 jogos com uma derrota. 10 jogos, agora se completou 10 jogos. 10 jogos com uma derrota e, sei lá, 9 vitórias, ele ainda não empatou. Se você pegar aí das vitórias, eu acho que tiveram 2 aí, 3 que não foram goleadas, né? Acho que a primeira do Defensa, a segunda do ABC e agora. Então, são 3 jogos que não tiveram mais que 3 gols. Então, assim, eu acho que tem um trabalho tático importante. É bom que tem esse ambiente também muito bom, né? E que ele se relacione com os jogadores também. Ele parece ser muito inteligente nessa questão do ambiente também. Acho que isso tudo em conjunto, né? Assim, não é só o boleirão e não é só a tática, porque aí o cara fica muito chato, perde grupo e tal. Acho que o equilíbrio dessas duas coisas, o Renato está numa fase que ele está conseguindo equilibrar bastante e isso é muito proveitoso para a gente. Bacana, Marcão. Alan, vou te passar a pergunta de um segundo destaque que eu daria nessa coletiva. E se você quiser destacar outras coisas, você pode também destacar, tá? Fica à vontade, meu irmão. Que a questão é a seguinte, uma coisa que me chamou a atenção foi
a parte que ele diz que o Pedro não estava 100%, a gente chegou a falar disso no pré-jogo, né? Que o UOL dizia que não estava 100% e o Globo dizia que ele estava 100%, e aí fica nítido, pós-coletiva, com a declaração de Renato Gaúcho, que Pedro não estava inteiro, e a gente, inclusive, estava fazendo uma análise há pouco, né? Tanto eu quanto você, de que o Pedro esteve abaixo na partida de hoje, e não é somente na partida de hoje, mas vem com uma performance, não é que venha jogando mal, vem jogando até bem, mas que está numa performance um pouco abaixo, porque a bola não tem entrado, né? E aí a gente fica sabendo que Pedro estava, na realidade, até de certa maneira, no sacrifício. E a outra coisa que, para mim, também é de destaque dessa coletiva do Renato Gaúcho é a questão do trabalho com os meninos da base, né? Ele fala muito sobre a questão de como ele vai trabalhando, e acho que, Alan, você podia também analisar isso, e depois, Marcão, também queria ouvir a tua opinião sobre isso, porque eu sei que você é muito sensível e muito sabedor com relação a essa questão dos meninos da base também, do trabalho disso. Com relação ao Renato, assim, é mais cascudo, é um cara que veio do meio do boleiro, é um cara que já sabe meio que contornar, conduzir essa galera. Então, assim, quando ele fala o ponto dos meninos, eu tendo muito a concordar com ele. Tem um momento certo. Vai depender do jogo que você pode colocar os moleques vão readquirindo a melhor confiança. Assim, isso é meio que um trabalho natural que ele vem fazendo. Talvez até seja por isso que ele tenha conseguido êxito com tantos meninos lá, né? Quando ele treinou o Fluminense, depois lá no Grêmio também, ele acabou descobrindo Ferreirinha, acabou ele que, na saída lá do jogador, que ele conseguiu encontrar um jogador, foi parar até no Benfica agora lá, o Cebolinha. Então, ele vem trabalhando com os meninos de forma gradual. Eu acho que isso é correto. E tem partidas para colocar o cara. O time está bem? Está com confiança? Vai lá, tá com o moleque. Hoje o Lázaro entrou. Acho que o Lázaro entrou bem, né? Diferente de partidas anteriores, o Lázaro acabou entrando bem. E aí as coisas começam a funcionar. O moleque começa a se soltar e aos pouquinhos vai indo. Esse é um ponto. Outro ponto que destaca para mim a sabedoria de como conduzir o elenco é a questão da fala do Pedro. Assim, Perrotinho, eu entendo que o Flamengo não seria leviano, por mais que o Pedro queira, né, tá jogando, assim, tão no sacrifício assim como ele falou. Jogar com dores. Eu não lembro quem foi o atleta que deu uma entrevista falando, cara, qual é o atleta de alta performance que não tem dor, que não joga com dor? Não. Depois que o cara falou isso, eu acho que é verdade, Perrotinho, porque assim, cara, o nível de pancada que esses caras levam, treinamento e tudo, por mais que tenha fisioterapia, tem a da banheira de gelo, sei lá, um monte de coisas, cara, são jogos um atrás do outro, são jogos insanos às vezes, complexos, então isso gera assim, um nível de desgaste muito alto. Entendo que nem tanto ao céu e nem tanto à terra com relação ao Pedro, essa questão das dores. Pode ter jogado com desconforto, pode, como eu acredito que o Arrascaeta hoje também tenha jogado com desconforto na mão. Só que a mão também não interfere menos do que com o tornozelo. Mas o ponto aqui importante é, ele tenta, né, blindar a partida do Pedro. Não, para mim o Pedro foi bem. O Pedro cresce no segundo tempo, é verdade. Frente ao primeiro tempo do Pedro, que ele foi completamente omisso, muito ruim, muito apagado, o segundo tempo ele ainda teve mais chances, teve muito próximo de marcar o gol, por causa ali de milímetros ali, ele acabou estando em posição irregular, e isso acabou anulando o que seria o gol do Pedro. Mas, de qualquer forma, ele tenta blindar o moleque, o cara, para quê? Para que, não, história aqui em mim, fica tranquilo, não tem nada com o Pedro, Pedro também jogou meio que no sacrifício, eu entendo que pode ter sido um pouquinho, tá? Ele entra assim com desconforto, mas não esse sacrifício todo, a ponto de, quem sabe, né, potencializar a lesão que ele teve ali de tornozelo e afastar ele dos outros jogos. O que vai nos trazer essa resposta, Perrotinha, é o seguinte, no próximo jogo, a gente tem aí o retorno do Gabigol. E aí, o Pedro vai estar à disposição no banco? Eu acredito que sim. Então, estando ele à disposição, é porque, sim, jogou com desconforto, mas ele é malandro, ele é macaco velho na forma de conduzir isso, né? E tirar o foco do atleta. E nesse ponto, eu acho que o Renato vai muito bem. É um ponto positivo que a gente tem que destacar. Vai, Marcão. Tento a concordar contigo, Alan. Acho que é mais ou menos isso aí. Com relação à base, eu sou entusiasta da base. Eu acho que a gente tem que utilizar a base até para esses jogadores se renderem alguma coisa, não só tecnicamente ali dentro de campo, mas como financeiramente, como o Flamengo tem feito, né? E eu acho que o Renato sabe exatamente o momento de colocar os jogadores. Hoje estava um jogo 2-0, um jogo que para a gente, e assim, para a gente não, mas para mim,
eu vendo o jogo, é um jogo que eu tô tenso, que eu olho no placar e vejo assim, 32 minutos. Pô, se a gente levar um gol, vai virar um esse jogo, né? Mas isso sou eu. O cara que tá trabalhando lá, o cara sabe que o jogo tá controlado, né? Com 30 e poucos minutos, ele colocou o Lázaro, e aí é uma coisa que a gente mesmo já tinha uma predisposição a falar, cara, não se pode fazer isso. Hoje, se a gente for ver, ele tirou Everton Ribeiro, Arrascaeta. Ele desmonta aquele meio-campo que a gente, inclusive, reclamou do Jorge Jesus na final do Mundial. Claro, era um jogo muito mais tranquilo, né, Alan? Assim, era um jogo muito assim, mais tranquilo. Vamos ponderar as coisas, né, Marcão? Sim. Quantas vezes o Sport foi até o gol rubro-negro? Tirando aquela... Nenhuma. Cara, só o chute que a bola pegou no travessão, uma loucura aquilo ali, né? Tirando aquela pichotada lá, que seria um frango... Que é muito mais o Diego Alves, diga-se de passagem, né? Então, será que ali o gramado não atrapalhou, não, cara? Teve ver de novo, mas... Eu não acho, Marcão. O Diego Alves, cara, na fase que o Diego Alves tá, cara. É impressionante isso. Não, por mal né, compadre? Por mal meu pai sempre disse isso aí até o... Então, assim, vai muito nessa linha, Marcão. Desculpa, mas querer botar a culpa no gramado, para mim, o já cai atrasado. Tô levantando. Eu sei. E ele dá uma cagada que ele pega e, sabe, o cotovelo acaba salvando, a bola bate no travessão, porque ia ser um do frango, entendeu? Mas, assim, realmente, hoje o jogo estava a feição para se tirar o Everton Ribeiro, Arrascaeta, dar um descanso para esses jogadores. Precisava forçar esses caras até o final. E entra o Lázaro nesse pacote. Acho que o Lázaro entrou meio que na função do Arrascaeta, uma função diferente de todas as vezes que o Lázaro entrou com o Rogério Ceni. Com o Rogério Ceni, inclusive, no começo do Carioca, ele entra colado na linha lateral, mais ou menos na função que hoje fez o Vitinho quando entrou, né? Então, o Vitinho ficou aberto de um lado, o Michael ficou aberto do outro, e o Lázaro foi esse cara para fazer essa distribuição mais ou menos ali na mesma função com o Arrascaeta. Claro que não dá para comparar o Lázaro com o Arrascaeta. Acho que ele foi no momento correto, acho que o Lázaro jogou ali por volta de 15 minutos, alguma coisa assim, e depois ele coloca ainda o Max, né? Às vezes a gente esquece. O Max entrou no jogo também. O Max não teve tanto... Oi, fala. E o Max, assim, eu juro, eu não sei se passou isso pela cabeça de vocês, o Max entra, ele dá uma num cara do Sport, e aí o Sport tem vantagem no lance, e eu fiquei assim, cara, o Max entrou e vai ser expulso, não é possível. Mas não foi, nem tomou cartão, e jogou bem até também, né? Assim, o jogo hoje estava muito propício para entrar esses garotos, realmente, né, assim, o Max jogou bem, eu nem acho que não deu tempo dele jogar bem, mas ele também não foi mal, e o jogo estava tranquilo, estava controlado, né? Então, assim, são essas... perceber essas oportunidades, eu acho que o Renato é muito bom nisso, né? E aí ele percebe e coloca ali uma sementinha. Até na transmissão do Sport TV, não sei onde vocês viram, mas aqui eu vi pela Sport TV. Eu também. Ainda falaram assim, a minutagem dele vai ser muito pequena se vier o Kennedy, se vier, né, o Andrés Pereira e tal. Cara, não importa. Essa questão... Pro Lázaro, no momento, não importa a questão da minutagem. Ele precisa ter essa experiência. Acho que ele precisa ter essa sabe, a experiência, a oportunidade de entrar ali 15 minutos, 20 minutos, de saber como é que é uma questão, um jogo de brasileiro. Ele viajou para o jogo da Libertadores, né? Já vai pegando o ambiente, já vai pegando o clima. Que ele vai ter poucos minutos, eu também acho que vai. Até porque... né, a gente tem outros jogadores muito mais consagrados do que ele, qualificados do que ele, mas a gente precisa lembrar que a gente tem 3 competições e o Renato gosta de todo mundo meio que ativo, né? Joga um jogo daqui a pouco o outro joga outro jogo e tal, e ele vai fazendo esse... não é um rodízio, né? Mas ele vai meio que mesclando os jogadores ali. Agora a gente tem um jogo contra o Olímpia, né, para confirmar a classificação. E temos o jogo do Ceará, que já tem mais 2 suspensos, né? O Arão e o Bruno Henrique. Dizem as más línguas que eles meio que forçaram o cartão para ficar fora, né? Suspensos agora no jogo do Ceará, que em tese é um jogo mais tranquilo, eu não sei. Agora, tem uma coisa lá. Sabia? Falei disso aqui na live, sabia, Marcão?
Sabe quem tem que forçar o cartãozinho? Quem tem que ficar no banco ali, num jogo desse aí, qualquer mais fácil. Você tem que pegar o seu Rodrigo Caio, que continua na geladeira. Eu ia falar isso agora. Ele tem dois cartões. Pegar o Rodrigo Caio. Foi até um dos inscritos que sugeriu isso aí, né? No canal aqui do Zona Rubro Negra. Eu falei, cara, tem toda a coerência. E eu faria absolutamente isso. Ele até mandou no grupo de membros aqui. Se a galera tiver o nome dele aí, por favor, para eu poder reconhecer, porque não é uma ideia minha. Mas, dado essa questão de 2 cartões e ele tá fazendo esse processo, irmãozão, pega, bota ele com 2 minutos para acabar, ele entra, né? Tira a camisa num lance qualquer, o cara vai dar uma amarelinha, ele bota a camisa de novo e tá bonito, volta pro banquinho, volta lá. Nem precisa, fica no banco e dá uma xingada no juiz. Fica no banco e dá uma xingada no juiz. Ou então isso, pega uma bola lateral ali, a que tem que saber xingar, né? Para não ser. Porque senão o cara já mete um vermelhão direto, é pior, né, Perrotinho? Então, cara, vai na manha, mas eu também faria dessa forma, parceiro. Faria dessa forma, faria alguma coisa, porque aí ele completa a residência dele, né? Se forma, ganha o diploma e volta já zerado.